Tá gravando. Muito bem, muito bem. Estamos na nossa introdução e vamos hoje para o item 16. Vamos ver o que Kardec nos traz ainda no campo das objeções, né? Ainda estamos no campo das objeções e ele então vai começar nos dizendo assim: resta-nos examinar duas objeções únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Vamos ver do quais se tratam elas. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual pode dar testemunho toda pessoa que estudou o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende além dos limites da nossa concepção ordinária, ou seja, concepção comum. Assim, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no seu estado normal. Então, vejamos que as respostas obtidas não seriam de inteligências extracorpóreas, mas seriam do próprio médium que, através de uma indução pelo sonambulismo, teria o seu psiquismo, vamos dizer assim, ampliado e estaria então ele mesmo dando essas respostas. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando todas as suas fases durante mais de 35 anos. Sim, Kardec foi um magnetista, né? Ele estudou muito o magnetismo. Então, Kardec diz que magnetismo e espiritismo são duas ciências irmãs, mas os irmãos não são a mesma pessoa, não é? Então, podem ser irmãos da mesma família, mas um é um e o outro é outro. Continua Kardec. Tudo bem até aqui, gente? Quem chegou? Eliane, seja bem-vinda. Concordamos realmente em que muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio, ok? Contudo, uma observação atenta e prolongada mostra uma porção de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é totalmente não. É materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, diremos como aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. Então, lembrando aquele sábio, né, que diz que tudo que ele sabe é que nada sabe. Né? Então, mesmo que a gente ache que viu tudo, que observou muita coisa, a gente ainda tem muita coisa que descobrir. Quanto mais observamos, quanto mais vemos. Em seguida, tudo bem, gente? Em seguida, opor-lhes duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita?
É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? A doutrina espírita. Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Se, pois, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que hauriam de si mesmos? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas e tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas coisas, uma: ou eles são lúcidos, ou não são. É justo, né? Aí Kardec vai nos levando pela mão, né? A gente vai só dizendo, aham, aham, aham. De duas coisas, uma: ou eles são lúcidos, ou não são. Se o são lúcidos, e se temos confiança em sua veracidade, não poderíamos, para sermos coerentes, admitir que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, seriam idênticos no mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem discordante, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Ou seja, se é ele mesmo, se ele está lá apenas com a sua consciência ampliada, como que ele traz informações que se contradizem? Não faz sentido. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas, essa diversidade das fontes no médium, é preciso que as procuremos fora dele, ou seja, fora do médium. Tudo bem? Segundo outra opinião, o médium é a fonte das manifestações, mas, em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as colhe do meio ambiente. E aí acham que é difícil acreditar em espírito, mas montam teorias realmente incríveis, né? Mas acreditar em espírito é que é difícil. Então, eles colhem essas informações do ambiente. O médium seria, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Uma espécie de antena, né? Talvez naquele tempo não tivesse essa expressão, né? Aquela antena que capta as ondas. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos, de algumas delas. Não se pode negar, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. No entanto, essa influência é bem diversa, bem diferente da que se supõe existir. E daí a que o médium seja um eco do pensamento daqueles que o rodeiam, vai grande distância, visto que milhares de fatos demonstram terminantemente o contrário, que não é daqueles que estão à sua volta que vêm as informações. Isto é um grave erro que prova mais uma vez o perigo das conclusões prematuras. Como essas pessoas não podem negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, explicam-no do seu modo, ou a seu modo. A teoria delas seria sedutora se pudesse abranger todos os fatos, mas não é isso que acontece. Quando
quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos e às próprias opiniões dos assistentes, ou seja, daqueles que estão no ambiente, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias pré-concebidas, elas não se deixam vencer tão facilmente. Ou seja, essas pessoas que não querem aceitar a ideia de que venha de espíritos. Respondem que a irradiação vai muito além do ciclo imediato que nos cerca, ou seja, não são esses assistentes aqui da sala, pode ser de alguém da vizinhança, de outras casas, né? Aqui por perto. E como se pode se irradiar, se provar que não tem ninguém em casas por perto também que pense aquilo, eles vão dizer, então é de outro bairro, de uma cidade distante, porque o pensamento se irradia. Pô, você vai na outra cidade distante saber se você for perguntar a todo mundo da cidade distante, também não é da cidade. Ah, mas o pensamento se irradia até o país distante. Assim vai, né? Porque aquela tenacidade de não aceito, não aceito, não aceito. O orgulho intelectual. Respondem que a irradiação vai muito além do ciclo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo da humanidade inteira, de tal sorte que, se não aure as inspirações ao seu redor, ele as vai buscar fora, na cidade, no país, em todo o globo, mesmo em outras esferas. Não creio que se encontre nessa teoria uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois ela pressupõe numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato permanente conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal vinda de todos os pontos do universo para se concentrar no cérebro de um indivíduo. Como é que está o texto aí? Está muito diferente? Georgina? Dá para acompanhar? Fala. Tranquilo? Tá bom. Tudo bem. Tudo bem, gente? É mais fácil pensar que a pessoa está ali, né, pegando um pensamento. Olha só, então se eu admito que está pegando um pensamento de outras esferas, eu admito até que tenha T, mas desencarnado não. Né? Espírito desencarnado não. Pode até estar pegando lá a ideia de um venusiano, de um marciano. Ok. Continuando. Ainda uma vez, e esse é o ponto fundamental sobre o qual nunca insistiremos bastante, a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva, porque ele está comparando então esse médium que serviria, né, de antena para captar ondas de pensamento, até mesmo de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Ele chama de reflexiva por quê? Porque ele comparou essa pessoa, na verdade, a um espelho que reflete os pensamentos de outras pessoas. Então, por isso ele chama aqui de reflexiva. Então, a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar reflexiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é uma concepção humana. E quando Kardec fala em humano, ele não está dizendo que os espíritos não são humanos. Isso é uma questão de semântica, de conceito. O humano é o encarnado, certo? Os espíritos são os desencarnados. E quando ele fala
Homem, ele fala encarnado. E homem também não é ligado à questão do sexo feminino ou masculino. Homem como elemento da humanidade, certo? Então vejamos aqui. Não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando nela ninguém pensava, ou seja, a doutrina dos espíritos, ninguém pensava. E a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos, onde os médiuns foram colher uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Também perguntamos, por que estranha coincidência, milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo e que jamais se viram, concordaram em dizer a mesma coisa. Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que capricho foi ele buscá-las a 2.000 léguas além mar, no seio de um povo tão estranho por seus costumes quanto por sua língua, em vez de procurar ao seu redor? Também há outra situação na qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não se deram por meio da escrita nem da palavra, mas por pancadas, concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências que se manifestavam declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais e escritas, outro tanto não se pensaria em relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida previamente. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Então, assim, não era algo mecânico, havia uma vontade ali manifesta naquela resposta que era dada através das pancadas. Recomendamos, portanto, aos dissidentes uma observação mais cuidadosa. Se quiserem estudar bem, sem prevenção e sem concluir antes de terem visto tudo, reconhecerão a incapacidade de sua teoria para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, seja ela qual for, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que ele fez na véspera, seus planos para o dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. E é claro que os espíritos sérios não vão se predispor a esse tipo de espetáculo. O que eu tenho escondido na mão, o que eu fiz ontem, né? O que eu vou fazer amanhã. Isso aí são para os espíritos de salão. Os adversários, diz Kardec, retrucam o argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos que tudo devem saber não podem dizer coisas tão simples de acordo com o axioma quem pode o mais, pode o menos, e daí concluem que não são espíritos. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, ou seja, uma assembleia de homens de novo, né, gente? Homens, pessoas. A gente acaba acostumando com esse termo porque Manuel usa muito. Em vez de ele usar a palavra homens,
ou melhor, pessoas, ele usa essa palavra. Fica parecendo sexista, né? Hoje em dia a gente fala homens, mulheres, mas é nesse termo de humanidade. Quem pode o mais, pode o menos, e daí concluem que não são espíritos. Se um ignorante, um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia? Seria crível, ou seja, seria de se crer que ela, a assembleia douta, se desse ao incômodo de responder seriamente? Bem razoável, não é? Chega lá no meio do... Aqueles cientistas, porque o sol brilha? Uma coisa, talvez um filósofo, não é? Se detivesse em responder. E seria lógico concluir-se pelo silêncio ou pelas zombarias com que ela respondesse ao interpelante que seus membros não passam de tolos? Ora, é precisamente porque são superiores que os espíritos não respondem a questões inúteis e ridículas, nem querem ir para Berlinda. É por isso que se calam, ou dizem que só se ocupam com coisas mais sérias. Perguntaremos finalmente por que os espíritos vêm e se vão, muitas vezes em dado momento, e por que, passado esse momento, não há preces nem súplicas que os façam voltar. Se o médium só agisse por impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência, ou seja, voltaria a responder, porque afinal as mentes todas ali estão querendo isso. O que prova que não são as mentes do entorno, né? Se, portanto, não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha a ele mesmo e aos que o cercam. Influência que, por esse simples fato, acusa essa influência a sua independência e a sua individualidade. E terminamos o item 16. Olha que legal. É isso, gente. Reflexiva e sonambúlica. Ficou tranquila essas objeções e as respostas de Kardec? Por que os espíritos superiores não ficam respondendo a todas as questões no que diz respeito a elas serem tolas, né? Tudo bem? Vamos então ao item 17, o último item da introdução. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática interesseira, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de resolverem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Então, se há, vamos dizer, essa resistência, muitas vezes a pessoa vai dizer, não, eu sei, não, eu entendo, porque ela não chegou o momento dela. Não se pode forçar também, não é isso? Cada um tem o seu momento de querer se aproximar de ideias outras. Sabemos que essa é a ideia verdadeira, mas essas pessoas assim não veem como a ideia verdadeira. E também não cabe a ninguém tentar convencer, não é mesmo? Chegará um momento em que cada uma delas vai fazer essa aproximação por vontade própria. Em algum momento isso vai acontecer. Ceticismo, então, é essa incredulidade, né? Essa não aceitação, essa incredulidade sobre a doutrina espírita. Ele continua: pode-se ter muito espírito, muita instrução mesmo, e não se ter bom senso. O que vocês acham? Concordamos?
É possível a pessoa ter muito conhecimento, mas não ter bom senso? Nas coisas do bom senso. Ela é muito boa naquela teoria, naquela, né? Naquela ciência, mas nas questões do bom senso, do discernimento, ela pode não ser boa, sim, verdade. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso é a crença de alguém na própria infabilidade. A pessoa diz, eu tenho certeza. Nós temos que estar. Nós temos certeza de Jesus? Nós temos certeza de Jesus. A infabilidade não está conosco. Está? Não, está com ele. Nós vamos falhar, até mesmo nas nossas interpretações, tanto que toda vez que a gente estuda um livro, a gente não entende mais, e a gente achava que tinha entendido, né? A gente achava que tinha entendido. Mas a gente sempre está amadurecendo na nossa capacidade de entendimento. Então, nós vamos errar. E quando nós delegamos ou a Jesus ou a Deus essa infabilidade, e delegamos a Jesus pelo grau de espírito puro que ele já atingiu, não foi porque ele falou isso, foi porque Jesus falou, eu sou espírito puro? Não, foi porque ele provou ser, não é? Ele provou ser. E Deus? Por que acreditamos em Deus? Porque vemos aí as provas da sua perfeição, da sua sabedoria em toda a criação. Então, quer dizer, não é pelo que se fala, é pelo que é. Um Kardec que se prende à ciência e pelo que observa, nós também observamos e nos rendemos, vamos dizer, aos fatos, não é? Mas nós, ele fala da fabilidade, no caso ele fala da infabilidade, mas a nossa capacidade de falir e de errar, muitas pessoas, às vezes, em determinadas áreas do conhecimento, se acham infalíveis, né? Médicos infalíveis, cientistas infalíveis, não existe infabilidade, né? Todo mundo vai poder ter um dia que não vai bem numa situação. Isso não desdiz da pessoa, simplesmente ela está no lugar certo, está num mundo de provas e expiações, porque ainda é um espírito imperfeito. Então, olha só, infalível a gente só vai ser quando chegar na condição de espírito puro. Aí estaremos infalíveis. No caso, antes disso, muitas pessoas também só veem nas manifestações espíritas um objeto de curiosidade. Ainda hoje isso acontece? Verdade. Esperamos que, pela leitura deste livro, encontrem nesses fenômenos estranhos algo mais que um simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral. Quando ele fala experimental, ele fala sobre a parte mediúnica, ok? Kardec se valeu muito disso? Muito. Toda a codificação se valeu da parte experimental. Né? Ele mesmo falou, milhares de médiuns no mundo todo. Então, ele foi muito importante essa parte. Então, a parte experimental, sobre as manifestações em geral, outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Aquele que observou apenas a primeira está na posição de quem só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado o âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião.
porque nós vamos, na medida em que estudamos e nos aprofundamos, nós vamos criando uma base de dados mais extensa, e essa base de dados mais extensa, e hoje muito melhor que no século XIX, nós temos uma ideia do que é essa base de dados, em que nós vamos acessando um dado aqui, e esse dado aqui se reporta a outro dado aqui, que nos leva àquele outro dado ali. E aí a gente vai entender quando ele diz aqui, vejamos. O ceticismo no tocante à doutrina, quando não resulta de uma oposição sistemática e interesseira, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos. Às vezes a gente estuda, mas eu já estudei aquilo ali e não me convenceu. Tem pessoas que dizem isso, e não entendi. Mas não é para estudar só aquilo ali, tem que estudar aquilo e aquilo, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Aquilo e aquilo. Não basta aquilo só. A gente tem que estudar a doutrina espírita e se aprofundar. Ou seja, a gente estuda e depois a gente faz o quê? Estuda de novo. E assim, na medida em que a gente volta ao estudo, a gente vai amadurecendo aquela ideia e ela vai como que começando a se assentar no fundo dessa base de dados. E o que é interessante é que a gente começa assim, gente, isso aqui, aí você vai no outro. E aquilo ali, aí você junta e faz tum. Aí você junta com outro e com outro dado. Se você só pega uma parte do conhecimento espírita, às vezes você fica, eu não sei direito, isso é natural. E a gente sabe o quê? Que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada mesmo, que essa base de dados ainda está pobrinha. Mas ótimo, já basta uma base básica de dados. Base básica é duro, né? Mas uma base básica de dados. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente enriquece essa base, mais o nosso discernimento, para esse bom senso que ele fala aqui, mais o nosso discernimento está melhor estruturado para hoje, para as minhas reflexões de hoje. Por quê? Porque daqui a um ano eu vou ter uma outra capacidade de discernir sobre esse conteúdo, porque já não vai ser só esse conteúdo e eu não sou mais a mesma pessoa. Porque eu também já vivi experiências nesse ano que me deram um outro, né, uma outra forma, vamos dizer, às vezes, de trabalhar essas conexões e o que eu depreendo disso, porque eu vou trazendo para a minha vida, não é? Eu vou trazendo a doutrina espírita para a minha vida. Isso precisa fazer sentido para a minha vida. Não é como conhecimento por conhecimento. Eu sei, faço as conexões, olha como eu sei. Porque se eu sei isso tudo, faço essas conexões e não uso nada, eu não sei nada, não é? Eu preciso trazer esse banco de dados, as conexões que eu faço, as conclusões que eu tiro disso tudo, hoje, para a minha vida. O melhor que eu posso trazer disso tudo para a minha vida. Qual é a diferença que esse conhecimento faz para a minha vida? Particularmente, essa frase aqui eu sublinhei, eu gosto bastante dela, né? A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. Quando nós estamos... Deixa eu tirar o som disso aqui. Quando nós estamos sozinhos, refletindo sobre o que estudamos, nós não estamos sozinhos refletindo sobre o que estudamos. O nosso anjo guardião
está conosco. E ele vai nos ajudando. E às vezes, do nada, a gente pensa assim: poxa, mas e aquela situação que aconteceu comigo? É ele falando. Lembra aquela situação que aconteceu com você? Olha, o que isso te ajuda a você perceber dessa situação? Nossa, mas então, né, fulano, quando ele agiu assim comigo, ele não estava nada bem, né? Nossa, que espírito sofredor. São formas de depreender a nossa realidade que nos ajudam a lidar melhor com ela, não é? Então, em vez de eu amaldiçoar aquela criatura, porque ela é uma pedra no meu sapato e na minha vida, eu passo a entender que ela ainda está vítima dela mesma, que ela ainda não percebeu o que nós, né, o que a pessoa que está pensando já percebeu. E aí, nossa, que pessoa sofredora, que espírito sofredor, de repente está até sob uma obsessão. E às vezes, pode ser que a gente até chegue ao ponto de orar por ela e de orar até por possíveis obsessores que possam estar com ela. Né? Aí o anjo da guarda só diz assim, yes, né? É isso, muito bem. Continua Kardec nos diz, tudo bem, gente? Comentários? Não? Se este livro não tivesse como resultado senão mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, já seria bastante e nos sentiríamos felizes por haver sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual, aliás, não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, já que os princípios que encerra não são criação nossa. Seu mérito é, pois, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele, este livro, tenha outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime. Qual é este fim? O do progresso individual e social e o de lhes indicar o caminho a seguir para o alcançar. Então, o objetivo do Espiritismo é a renovação moral da humanidade. Mas só se renova o macro se renovando o micro. Então, cada um de nós, é o que ele diz aqui, né? Se isso servir para uma pessoa, para o seu caminho individual, ok. Mas o objetivo do Espiritismo é a renovação moral da humanidade. É claro que isso vai se fazer pessoa por pessoa. Né? Concluamos com uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deveriam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. E foi exatamente assim que Plutão foi descoberto. Plutão primeiro foi descoberto pela alteração que ele provocava nos corpos celestes em volta dele. E aí eles concluíram, tem que ter uma coisa ali. Né? Porque não existe efeito sem causa. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ah, meu Deus, olha só, ali deve haver um mundo, porque esta lacuna não pode existir e esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, puderam calcular os seus elementos e mais tarde os fatos vieram justificar as suas previsões. Apliquemos esse mesmo raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a sequência ininterrupta dos seres, descobriremos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade,
desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Então, evolução anímica e depois entrando na evolução moral. É isso que ele está falando aqui. Essa cadeia sem solução de continuidade. Mas entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar que terminem no homem os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos, como disse os astrônomos, que entre os mundos conhecidos deveria haver outros mundos desconhecidos. Qual a filosofia que já preencheu essa lacuna? Vejamos aqui só uma coisa. Sempre haverá uma lacuna entre os homens e Deus, não sempre? Porque mesmo que cheguemos à pureza de espírito, haverá uma enorme lacuna entre o homem mais puro e Deus. Lacuna essa que, porque se chegarmos lá, o que vai acontecer? Vamos virar Deus, não é? Então sempre seremos puros espíritos, mas Deus é o Criador e nós somos criaturas. Vocês me dão só um minutinho? Desculpe, questões domésticas. Desculpa. Bom, vamos lá. Onde eu parei, gente? Apliquemos? Apliquemos? Você estava comentando a lacuna, Cris, entre o homem e Deus. Olá, querida. Amorzinho, bom te ver. Ah, sim, a lacuna. Muito bem. Julgando. Muito bem. Ah, sim, estamos aqui. Sim. Julgando, então, da causa pelo efeito, puderam calcular os seus elementos, já vimos isso, e mais tarde os fatos vieram justificar suas previsões. Aí, os fatos. As questões. Pra cá. Apliquemos esse mesmo raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a sequência. Ah, já vimos isso tudo, não é? Isso, nossa, já vimos isso tudo. Ah, sim, qual a filosofia já preencheu essa lacuna? Essa lacuna, não era outra, era essa. A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos, como disse os astrônomos, que entre os mundos conhecidos deve haver outros mundos conhecidos. Qual a filosofia que já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nós mostra preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível, e esses seres nada mais são que os espíritos dos homens que já alcançaram os diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. O alfa e o ômega é a primeira e última letra do alfabeto grego, né? Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. E vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. Uma salva de palmas para Allan Kardec. Muito bom. Nossa, que dia foi que a gente começou, hein?
essa introdução? Alguém anotou? 8 de abril. 8 de abril. 8 de abril. Começamos junto com o Covid, com a quarentena. Abril, 3 meses, é isso? 3 meses. Muito bem. E vencemos essa prova, porque para estudar a doutrina espírita, a gente passa por essa prova de quê? De paciência. Vocês acham que exige paciência? Ah, mas eu quero logo a pergunta 1, vamos entrar na pergunta. Porque a gente quer começar logo. A introdução é sempre um desafio para o neófilo, ou seja, para aquele que quer começar a estudar, porque ele quer começar logo botando a mão na massa. Né? E aí, quando nós chegamos na casa espírita, eu queria logo trabalhar, eu queria uma tarefa, e a dirigente virou para mim e falou assim: o que você quer fazer? Você não sabe nada. Vai estudar. Aí foi o que eu fiz, né? Comecei a estudar. Entrei na casa espírita buscando tarefa. Ela disse: você não tem condição de fazer nada, porque você não sabe nada. Então, tem que estudar. E aí é todo um preparo para você poder começar a fazer o que você está ali querendo fazer. Na vida é assim, no mundo espiritual também. Lembram de André Luiz? André Luiz queria, né, ajudar como médico, né? O que mandaram ele fazer? Limpar o chão, né? Cuidar da limpeza ali dos doentes. Bom, 50. Vamos encarar os prolegômenos, que são curtinhos? 10 minutos? Ou alguém quer comentar alguma coisa da introdução? Não, todo mundo aliviado que ela acabou. Não. Tá, ok. Prolegômenos. Fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar manifestam-se por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Diz a razão que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente e que os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. Assim é que a doutrina dos espíritos foi revelada. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje elas são gerais e patentes para todo o mundo. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus, os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Esse livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e sob ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de publicar, ou seja, ele mesmo, Allan Kardec. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes,
não pertenceram a nenhuma personagem cuja lembrança a história tenha guardado, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com os seres que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram por escrito e por médiuns a missão de escrever este livro. Então, vai aí o termo dos espíritos para Kardec. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele, pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, nós o reveremos juntos, a fim de controlar todos os seus detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar somente para ti até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te avisaremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro e a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. A cepa, não é? Essa figura aqui foi desenhada pelos espíritos. Vocês têm aí, né? Essa figura aqui, a cepa, de onde saem as uvas, né? Da videira. É o ramo da videira, cepa, o ramo da videira. Que te desenhamos porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito a seiva, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que intensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. O trabalho do corpo não é o trabalho braçal, é o trabalho do corpo, quer dizer, nós encarnados, ok? O trabalho do corpo na encarnação. Não é um trabalho braçal, também é um trabalho, é claro, tem que ser, né? Como é que eu vou progredir sem colocar meu intelecto para trabalhar? Ok? Isso é importante. Não te deixes desanimar pela crítica. Isso aí, gente, bota escrito na parede, né? Porque isso aí é para todos nós. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre, crê em Deus e marcha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e está próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e que tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se conformarão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. O mundo está dividido, gente? O que vocês acham? Nesse momento? Bem dividido, não é? O que pode tornar o mundo unido? O sentimento de amor ao bem. E então se unirão por um laço fraterno. E esse grande princípio de Jesus não precisa ser cristão, porque o princípio de Jesus é o amor, não é? A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo. Já vimos isso aqui. Ops.
Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. O que quer dizer quanto ao fundo? É a essência, é a parte moral. É espírita, essa coisa da etiqueta, do rótulo. Essa coisa do rótulo é coisa de aparência. Ele está falando de essência. Então, Jesus, na essência, é o bem. Então, não precisa ser cristão. Basta estar voltado ao bem. É com perseverança. Mas, olha, gente, o espiritismo é cristão? Sim, o espiritismo é cristão. Ele está dizendo aqui, gente. Não tem como a gente dizer, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio. O espiritismo é cristão. Qual é a terceira obra básica da doutrina espírita? Se alguém disser assim, não, cristianismo não tem nada a ver com doutrina espírita é ciência, então peraí, vamos passar, em vez de ser um pentateuco, vão ser só 4 livros, não vão ser mais 5. Vamos tirar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está sobrando ali. Os espíritos se enganaram. Paciência. Nós temos que ter. É com perseverança que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus semearão no teu caminho. Mantenha confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Gente, isso aqui é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A gente tem que perseverar até o fim. E eles vão estar no nosso lado, se perseverarmos. Mas se abandonarmos a rua e formos embora, eles vão simplesmente respeitar o nosso livre-arbítrio. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam a todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Esses são os espíritos, não é? Dessa falange que é coordenada pelo Espírito de Verdade, que é Jesus, exatamente. Temos aqui uma nota. Essa nota foi inserida na segunda edição francesa. Os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas que lhes foram propostas em diversas ocasiões, por meio de grande número de médiuns, bem como das instruções que deram espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre matérias que encerra, ou seja, que estão no livro. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico e não foi entregue à publicidade, senão depois de ter sido revisto cuidadosamente várias vezes seguidas e corrigido pelos próprios espíritos. Esta segunda edição também mereceu, da parte deles, novo e meticuloso exame. Não vamos esquecer que a primeira edição tinha 500 e poucas perguntas, certo? Então, ele praticamente, a segunda edição, dobrou de tamanho. O que vem, entre aspas, em seguida as perguntas é a resposta textual dada pelos espíritos. O que está assinalado em letras menores ou designado de modo especial para esse fim compreende as notas e explicações aditadas pelo autor e que também sofreram o controle dos espíritos. O autor é ele, não é? O codificador aqui se colocando como autor, Allan Kardec. E
Acreditem se quiser, terminamos os prolegômenos. 4 minutos depois do horário. Quem diria que hoje a gente ia terminar introdução e prolegômenos? Ninguém, né? Eu não tinha noção. É isso. E então, questões? Não, apenas um grande alívio? Não. Então, semana que vem. Gente, nenhuma questão? Pode interromper. Ficar falando, você vai assim, China, para de falar. Tudo certo. Dia 26. Começamos a questão número 1. O Livro dos Espíritos. Né, Georgina? Ai, é isso. Deixa eu terminar aqui a nossa gravação.